Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Papo de Quinta. Este programa semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras às 19 horas. E vocês sabem que a temporada 2025 ela é um oferecimento do Grupo Macedo, que ele é composto pela Construtora Macedo e pela Agro Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. E o nosso convidado de hoje, inclusive, é uma indicação do Grupo Macedo. Nós estamos recebendo hoje o Paulo Roberto Dias Pereira. Por que eu olhei no papel? Porque certamente se eu disser esse nome você não vai saber quem é. Mas se eu disser o Paulo da Sucata, você conhecerá. Paulo, seja bem-vindo ao Papo de Quinta. Muito obrigado, Fabiana. É uma satisfação imensa, um prazer estar aqui hoje, podendo expressar sobre a nossa história, né? E agradecer a todos os ouvintes e agradecer ao Portal GA por esse maravilhoso trabalho que vem realizando dentro do portal Papo de Quinta, que tem sido muito aos olhos da população, do pessoal que assiste, tem gostado muito, que vem trazendo histórias diferentes e coisas maravilhosas para a cidade. Parabéns para vocês. Nós que agradecemos, Paulo, mais uma vez os nossos agradecimentos a você, ao Grupo Macedo. E como eu disse, falei o seu nome completo, Paulo Roberto Dias Pereira, porque eu fui até pesquisar que eu não lembrava. Mas quando a gente fala Paulo da Sucata, aqui no município de Guariba todo mundo conhece, na região também é bem conhecido. Então vamos começar contando para o pessoal de onde surgiu o Paulo da Sucata. Maravilha. Antes de eu dar o início, eu quero parabenizar o Bruno e toda a equipe, né? Porque fica nos bastidores, mas não sabe o trabalho que tem, a dificuldade que é, a correria que é, né? Então a gente está de parabéns por esses eventuais trabalhos que vem realizando dentro do Portal GA, tá bom? Muito obrigado pelas palavras, Paulo. E iniciando aqui a minha trajetória, minha mãe, ela ama meu nome, Paulo Roberto. Então ela fala assim, meu filho era para ser um doutor, tal. Então ela quando fala Paulo da Sucata, ela fala, mas é Paulo Roberto, que ela ama meu nome e quando a gente vai falar alguma coisa, sempre fala Paulo Roberto. Mas devido à atividade que a gente exerce, né, na cidade e na região, então veio pegando nome e ficou Paulo da Sucata, porque a gente trabalha no ramo da reciclagem, é um bem para o meio ambiente que conseguimos trazer, né, várias oportunidades às pessoas que estão em nossa volta e com isso fazendo dinheiro, fazendo bem, limpando, né, a cidade. E assim, a gente trabalha também na nossa região recolhendo e isso é um trabalho que foi criado ao muito longo dos anos, né, desde 2004 que a gente começou. E estamos até hoje aí trabalhando e graças a Deus tem dado muito certo. E como surgiu a ideia de trabalhar com sucata? É até uma história engraçada porque assim, eu comecei, quando eu lembro da Ramazini, eu trabalhava de cobrador. É do nosso tempo, é do tempo do Bruno, será, Paulo? Eu acho que sim. Eu trabalhava de cobrador na Ramazini. E ali no ônibus o pessoal ia tomando guaraná, né, tomando uma coca, deixando plástico e comendo salgadinho e ficava no ônibus. Como eu trabalhava de cobrador, no final do dia, quando acabava o expediente, antes de eu ir embora, eu juntava tudo, ponhava numa sacola e levava embora e ia juntando em casa. E eu já tinha aquele pensamento, olha, não vou vender aqui por perto, eu quero vender, né, lá fora para as empresas grandes, sabe? Se é pequeno, quer ser grande, então... Você já tinha essa mentalidade de empreendedor. E isso foi, eu acredito que foi até um erro, tá? Por quê? Porque você tem que vir
trabalhando para ir fazendo, e lá na frente você conseguir, não pode dar um passo maior do que a perna. Então eu comecei, fui juntando, aí meu pai falou assim, vixe filho, aqui tem muita coisa, e agora? Né? Aí eu acabei com 1 ano e meio, saí da Ramazine, e aí meu pai falou, ó, vou pegar o terreno que tem lá em cima, vou murar ele e você vai para lá. Aí murou, aí eu aluguei um caminhãozinho, é até engraçado essa história, aluguei um caminhãozinho do Calixto, vocês não sei, o pessoal deve lembrar do Calixto, o antigo Calixto tinha um caminhão amarelo enorme. Eu dei 6 viagens naquele caminhãozinho, e na época o salário mínimo era R$240, a viagem era R$30 de frete, olha para você ver. E aí a gente levou todo esse material para lá, deu 6 viagens. Acabei de levar para lá, não consegui mais juntar para poder vender lá fora, aí eu tinha que vender aqui. Aí onde eu procurei um depósito, aí o depósito foi com o caminhãozinho lá buscar a minha reciclagem, aí deu várias viagens, né? Aí ele dava risada de mim, por quê? Vocês lembram do famoso babá, que tinha um depósito no Estradão? Ele falava assim, a casa do meu pai era de frente, era só ter pegado dali, vendido aqui, e não ter gasto para levar até lá em cima. Então, assim, a gente foi aprendendo, graças a Deus aprendemos muito, e com isso a gente foi adquirindo experiências, e o babá dava risada de mim e falava, olha aí, rapaz, é só te trazer agora, tem que ir lá buscar lá em cima, mais trabalho, só atravessar a rua. Então, foi umas histórias engraçadas, a gente veio aprendendo muito como empresário, no ramo da reciclagem. Com isso, nós fomos também ajudando algumas pessoas. Hoje, eu tenho aí umas 12, 15 pessoas que trabalhou para mim lá atrás, que hoje tem o seu próprio depósito, hoje tem a sua própria atividade, vive disso, né? E com isso fui montando experiência. Hoje nós temos 3 sócios, cada um trabalha com um ramo, com atividade que gera um valor, que nos ajuda, e estamos trabalhando junto. E com isso eu consegui ter mais tempo, vim aprendendo a angariar esse patamar de atividade, né? E essa história, ela é uma motivação muito grande para quem está nos assistindo. Às vezes a pessoa trabalha recolhendo material reciclável e acha que aquilo é pouco, mas não é pouco. Se ela for galgando os degraus assim como você, ela pode se tornar um empresário da área. Com certeza, com certeza. Existem altos e baixos, a gente teve muito altos, muito baixos. Eu lembro nessa história toda, eu lembro de um dia em que à noite recebi uma ligação, em 2014, que o meu depósito estava pegando fogo, ali no bairro Alto, e era lá no finalzinho do Primavera, por lá de baixo tinha uma área ali, e a gente trabalhava ali. E ali pegou fogo, queimou tudo, meu Deus, e agora? A única coisa que sobrou foi o caminhão e a carregadeira. Então dali eu tinha um terreno no Parque Industrial, aí eu peguei o que sobrou, fiz o muro, fui de novo, tal, consegui montar no Parque Industrial, aí veio a crise, veio a pandemia, aí veio aquela coiseira toda de novo, mas graças a Deus a gente está de pé, está trabalhando, está conquistando, e eu quero deixar uma orientação, todo aquele que tem um sonho, busque ele, vai atrás, porque vai dar certo. Uma hora ou outra, né, Deus ilumina e as coisas acontecem. Então, eu quero deixar para as famílias, para Guariba, né, para a região que assistem vocês, que o trabalho das donas de casa que separe o material reciclável. Às vezes, para aquele pouco de material que tem ali, às vezes é insignificante. É pouca coisa, vou jogar no lixo mesmo. Aí os lixeiros levam, aí contamina o meio ambiente depois. Um plástico demora quase 40, 50 anos para deteriorar. Então, seria interessante você separar numa sacolinha separada, pôr do lado da sua lixeira, porque alguém que precisa vai passar lá pegando. Talvez para você não seja nada, mas para aquela pessoa seja um pacote de arroz, seja um óleo, né? E vai ajudar também o trabalho do meio ambiente, vai ajudar os lixeiros. Evitar muito também de colocar no meio do lixo vidros cortantes, garrafas de vidro, porque a hora que o lixeiro vai pegar, pode cortar a mão, talvez depois a hora que vai para o caminhão, que ele aperta, dá uma explosão, entendeu? Então, seria muito interessante essa conscientização, né,
dos munícipes, tanto de Guariba, quanto de todos que nos assistem, e poder estar ajudando o próximo. É muito bom. Quando você ajuda, você será ajudado. Pode ter certeza disso. Né? Se você falar assim, eu vou ajudar, mas aqui eu não tenho a resposta, mas talvez de cima venha a resposta para te ajudar. Né? E, além de tudo, nesse período de 2005 para cá também, a gente foi para a igreja, né? E ficou até hoje, né, na igreja. Hoje nós somos pastores, meu pai é pastor, meu irmão é pastor, eu sou pastor, minha esposa é missionária. Graças a Deus nós temos um vínculo muito bom com a fé. Isso é importante na história, né? Então, assim, a minha história, resumidamente, foi essa. Mas eu consegui galgar os patamares com muita humildade, muita dificuldade, que a gente começou bem lá de baixo, veio tentando. E você sabe, né, Fabiana? Você que vem ralando tantos anos para chegar onde você chegou, para fazer programa, não é fácil. A gente depende de oportunidades e quando ela surge, a gente abraça da melhor forma possível. Que eu digo Bruno, né, Bruno? São 14 anos de Portal GA, graças a Deus crescendo cada vez mais, assim como a sua vida, o seu empreendimento. Você falou citações extremamente importantes, porque eu acredito que, por exemplo, naquele episódio do incêndio, se você não fosse um homem pautado na fé, de repente você teria desanimado e falado, não, isso não é para mim. Com certeza, porque assim, olha só, já houve 2 vezes de desespero, assim, sabe? E aquele momento foi um momento muito difícil. Eu, na hora da adrenalina, correndo, tirando o caminhão para fora, o fogo pegando, a gente ficou muito, sabe? Muito assim, emocionado, e vai. Só que a hora que eu cheguei em casa, 5 horas da manhã, cheiro de fumaça, tal, tomei um banho, aquele não saía da mão, porque eu entrei para tirar o caminhão, tirar a carregadeira para não terminar de queimar, o menino ficou com medo do fogo, até me arrisquei um pouco, mas aí eu cheguei, deitei na minha cama, que eu pus a cabeça no travesseiro, que caiu a ficha. Assim acontece com muitas pessoas, por exemplo, perde um ente querido, perde alguma coisa, aí a hora que cai a ficha, aí a gente desaba, né? Aí eu chorei bastante, minha esposa me abraçou, não, fica tranquilo. Eu falei, não tem como, tem as contas para pagar, tem os funcionários, tem tudo. E agora, o que nós vamos fazer? E de muita luta. E eu falei, não, eu tenho que ir para cima. E aí eu fui para cima e deu certo, né? E conseguimos alcançar o nosso objetivo, que nós estamos hoje, né? E graças a Deus tocando da melhor forma possível. Paulo, quando nós ouvimos o termo sucata, quem não entende do assunto como você, que já explicou, falou sobre reciclagem, material reciclado, algumas pessoas acham que sucata é uma coisa e materiais recicláveis são outras coisas. Por quê? Porque associam sucata a ferro, a sucata ferrosa. E, na realidade, não é só isso. Hoje, tudo que é reciclável é sucata. Aí assim, né? Existe sucata de material ferroso e sucata de material não ferroso. Que, resumindo, toda a sucata em si, ela se torna reciclagem, né? Então, por exemplo, o que é reciclagem? Todo material que recicla. Então, vamos lá, pega o ferro, recicla, o inox recicla, o alumínio recicla. Só que o alumínio, ele é um material mais caro e ele não pega ímã. Então, você bate o ímã nele, ele não pega. Aí tem o ferro que pega ímã, que também é reciclagem. E aí, a gente fala sucata, porque a sucata é mais voltada mesmo nessa parte que você falou, do ferro. Aí tem vários tipos de ferro. Tem o ferro de chaparia, que seria fogão, mesa, cadeira, tudo que for grande é sucata de material de chaparia, que é um material misto, que é tudo que é grande. Aí tem a sucata miúda, né? O que é a sucata miúda? É porca, parafuso, todo ferro pequeno, tá? Prego, essa é tudo sucata miúda, que é uma sucata que agrega um pouco mais de valor.
Depois tem a sucata de campana, que é uma sucata de ferro fundido, mas é campana, que ela é um material mais caro um pouco, que seria o quê? Roda de caminhão, que é aquela roda de dentro. A de fora é sucata miúda, mas a de dentro já é campana de material ferro fundido. É porque ele é grosso, Ele pesado, é grosso, né? pesado. E depois tem o ferro fundido, que é um material que é feito peças, que é feito... Então, esse ferro fundido também é um outro material que agrega também um pouco de preço. Então, dentro da sucata de ferros, tem vários tipos de ferro. Hoje eu acredito que tenha 7, 8 tipos de material de ferro, né? Que é vergalhão, que é vários tipos de material. A calha, se você separar só ela, também agrega um preço melhor. Então, assim, vários tipos de sucata dentro de um patamar. E como ficou Paulo da Sucata, né? Até me deram uma ideia depois, coloca Paulo da Reciclagem. Mas o Paulo da Sucata foi pegando. Eu não posso esquecer de onde eu saí. Independente do que acontecer, né? Eu acho que as pessoas elas não devem esquecer de onde saiu. Eu acho que as pessoas hoje, né? Você hoje está a roda gigante, ela sempre gira. Vai existir altos e baixos. Tenha certeza disso. Vai existir. Mas quando a roda gigante girar e você estiver no alto, não esqueça de onde você saiu. Porque é de lá que fez você ser essa pessoa que você é hoje. Então é isso que eu entendo. E isso eu carrego para a minha vida. É o que meu pai me ensinou. A respeitar o próximo, a respeitar o pai e a mãe. A saber que você tem uma esposa. Eu tenho uma esposa, Michele. Tenho 2 filhas maravilhosas. Uma de 17 anos e uma de 11 anos. Que me respeitam, que me amam. Então, eu sou rico, sou prazeroso, agradeço a Deus pelo movimento que Ele fez na minha vida, independente de tudo o que aconteceu. Porque dinheiro, essas coisas, você se conquista, né? Mas a união é bem mais difícil você conseguir alcançar. Então, eu agradeço muito. E hoje, aonde eu vou, é até engraçado, né? Tem doutor, tem médico, né? Tem juiz, e eu sou alcançado como Paulo da Sucata normal. E isso é ótimo, porque como a gente disse, não existe demérito quando o assunto é trabalho, é sucesso. Teve uma novela, a Rainha da Sucata, lembra? Teve. Inclusive, eu tive uma reunião com os sucateiros, né? E nessa reunião tinha muita gente importante, pessoas que... Porque faz 25 anos que eu mexo com a reciclagem, tenho um CNPJ, né? E Paulo Roberto Dias Pereira, ME. E o meu CNPJ, então, eu fui convidado para participar de uma reunião com os grandes das reciclagens. Tinha muita gente importante. E aí foi apresentando o pessoal, chegou Paulo da Sucata. Aí ele falou, mas por que Paulo? Eles perguntou, por que Paulo da Sucata? Aí eu poderia ter colocado lá Paulo Roberto Dias Pereira. Poderia ter posto? Poderia. Como todos os outros fez. Só que, por exemplo, a Zulmira Sucatas, ela colocou Zulmira Sucatas, né? É uma empresa formidável, 45 anos de empreendimento, enorme em Ribeirão Preto, tem 380 funcionários, né? E ela falou, mas se ela pôs, por que eu não posso pôr? Eu coloquei Paulo da Sucata também. Aí foram me perguntar, mas por que Paulo da Sucata? Aí eu expliquei toda a história, né? Falei, aí eles se emocionaram quando eu disse da seguinte forma, nunca se esqueça de onde você saiu, né? Tem pessoas hoje, eu vou até me expressar aqui, né? E é a história que a gente está contando, eu vejo pessoas hoje que não conseguem falar com o pai, não falam com a mãe, não se programam, né? Mas lembra que você saiu de lá, poxa. Então, é sempre bom. Perdão, é sempre bom ter o perdão. O perdão, ele te acalma, ele te alivia, traz transparência. E isso você alcança os objetivos. E eu alcancei meus objetivos dessa maneira. E assim eu vou tocando a vida e Deus vai nos abençoando aí e vamos embora. Paulo, eu tenho 2 curiosidades. A primeira é a seguinte. Isso é uma curiosidade minha, gente. Sempre que a gente está passando em rodovia e às vezes olhamos, avistamos ferro velho. Ferro velho de sucata, na maioria das vezes, de veículos. E eu me pergunto, e quando chove e a dengue não acumula água? Eu fico
pensando isso, eu sei que não tem como você me responder como cada um controla isso no seu empreendimento, mas no teu depósito, como é feito esse controle para não haver acúmulo de água? Lá no meu depósito é o seguinte, eu tenho um menino lá que fica lá, que é responsável, né? É o Carlinho, um abraço para ele, é uma pessoa excelente. Ele controla, ele limpa, varre o chão, ele só fica para fazer isso, né? Ver se tem água acumulada, essas coisas. Inclusive, a vigilância sempre faz visitas e, graças a Deus, desde lá de trás, nunca tive problema com a vigilância, uma vez só. Por quê? Porque a gente não tinha experiência. Mas a partir do momento que nós tivemos experiência, tudo se resolveu. E aí, dali para cá, nunca tive problema com a vigilância sempre foi nos meus depósitos, sempre foram bem atendidos. Você que tem o seu empreendimento e vai alguém da prefeitura, trata com respeito, com carinho, tá? Porque eles estão ali para fazer o trabalho deles. E se você estiver fazendo certo, não tem por que temer. Tem pessoas que querem bloquear a pessoa, deixar entrar e tudo mais. E às vezes, como você acabou de citar, a pessoa não está fazendo certo por falta de orientação. Eles orientam e a gente não repete o erro. Vai fazer certo. Então, assim, eu tenho uma pessoa que fica só para fazer isso. Para cuidar disso. E, assim, todas as vezes que eles foram lá, foram bem atendidos, até parabenizo e tudo mais, né? Então, funciona assim. Agora, a questão da sucata em si, se tem um carro que fica ali parado no sol e ele cai água nele, no teto e tudo mais, a hora que o sol esquenta, o próprio ferro, a água seca, ela evapora. Então, é muito difícil. O problema é vasilhas de plástico, tapuér, porque aí a água fica ali, aí fica perto do muro, faz sombra, não seca. E aquilo é perigoso, aí pode acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que estar sempre de olho, sempre olhando para o bem-estar da população e fazendo giro, né? O material não pode ficar muito tempo acumulado, sempre está girando ele. E outra curiosidade é a seguinte: o pessoal que recolhe o material reciclável pelas ruas das cidades, tem algum material que sempre levam no depósito porque acham que é um reciclável e não é reciclável? Tem muito material que não é reciclável, que as pessoas se enganam. Por exemplo, tem um material PS, que é um plástico redondo, e ele é contaminado. Então, quando chega lá no depósito, a gente não consegue comprar esse material. Ele tem uma substância que ele não recicla. Ele já chegou no prazo, ele não recicla mais. Tem vários materiais que às vezes chegam, e aí você olha assim, fica meio em dúvida, né? Tem que ter uma experiência, qual material é qual, para poder fazer o trabalho. Porque não pode misturar um material com o outro, senão você contamina tudo, também você não consegue vender. Então, não é pegar todo o material, imprensar e está pronto, não. Tem que ter a seleção de materiais. Isso é legal você falar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu levei e não quis comprar. Não é que não quis por não querer, é porque realmente não se aplica. Não se aplica, é um material às vezes que não tem venda, é um material que às vezes não sai, entende? Então você não tem material que não consegue comprar. Mas hoje 97% dos materiais são recicláveis. 97% são recicláveis. Muito difícil ter pessoas que levam material. Quando não é, a pessoa já sabe? Já não leva. Um material que não tem saída, sabe aquele leite de garrafa que ele estrala? Aquilo lá mesmo não é reciclável. Olha, eu não sabia. É um leite, ele é um leite, você aperta, ele estrala todo. É um material que ele estrala bem, parece um alumínio, né? Ele tem até um alumínio por dentro. Ele é contaminado, ele não tem reciclagem para ele. E quando você falou também uma colocação muito importante sobre nós separarmos o lixo, até por questão de segurança do pessoal que faz a coleta, uma coisa também me ocorreu. Além de todos os requisitos que você mencionou, se a gente coloca uma garrafa PET no saco de lixo, e uma pessoa às vezes não é por mal, gente, é por ingenuidade, por falta de conhecimento, ou então a pessoa tem alguma particularidade, vocês vão me entender, acaba rasgando o saco de lixo para retirar. Então esse também é o motivo pelo qual a gente deve separar, evita esse tipo de situação.
Isso aí é muito importante, Fabiana. Mas assim, o pessoal que pega na rua, muitos deles têm educação, sabe? Muitos, mas muitos. 90% a pessoa abre o saco, tem paciência de pegar, olhar, ver se tem, pega a reciclagem e fecha de novo. Mas tem uns que não tem paciência, aí quer pegar um material, aí o que eles fazem? Apalpa, aqui é uma garrafa. Aí rasga, pega a garrafa e deixa o saco rasgado lá, derramando o lixo. São situações pontuais, porque às vezes a pessoa tem alguma... O importante mesmo é essa pessoa, ela abrir com cuidado. E o mais importante, se você colocar a reciclagem separada do lixo, não vão pegar o lixo, porque antes de pegar, eles apalpam para ver se tem, que aí eles sentem, tem uma garrafa, tem uma latinha, e eles apalpando não tendo nada, eles não vão abrir. Ô Paulo, como filho, vive de exemplo, eu imagino que as suas meninas, elas cresceram nessa cultura de saber a importância da reciclagem, tanto para a questão financeira, afinal de contas é a sua profissão, mas também para o meio ambiente. Então elas devem dar a aula do assunto para os colegas, né? Com certeza, elas são muito importantes, elas têm uma certa inteligência nessa parte, porque convive com o pai ali fazendo. Inclusive, esses dias, a minha filha mais nova, de 11 anos, fez um trabalho de escola com material de papelão, fez boneco, fez casinha, fez para levar para a escola. Então, elas entendem um pouco, né, sobre isso. E o interessante é que elas pensam, né, com carinho na reciclagem, no meio ambiente, como se comportar diante disso, a separação que faz do material. E agora, mas uma delas não quer, o ramo dela, ela quer ser psicóloga, né? Inclusive, ela está fazendo 18 anos, é o último ano dela na escola, e aí ela está estudando, né? Trabalhava de estágio, pediu para sair do estágio para estudar, centrada, 1h30 da tarde ela senta, até às 6 estudando. Eu olhei para ela e falei, filha, eu não dou conta de estudar desse jeito, né? Mas que Deus abençoe, que vai dar tudo certo, que ela vai passar na prova. Agora, o aniversário dela é 22 do 11. Dia 23 é a prova dela no domingo. Tomara que dê tudo certo. Com certeza dará. E ela escolheu também uma ótima profissão, porque no mundo moderno, cada vez mais as pessoas precisam de bons profissionais para os auxiliá-los, porque dependendo da situação que a gente atravessa, sozinho a gente não consegue. Eu falo para ela, vai cuidar da mente do pai, vai ser psicóloga, né? Vai aproveitar já, vai ter uma em casa. Maravilha. Paulo, uma honra ter você aqui com a gente. Realmente, nós levarmos para o público o tipo de empreendimento, porque nós temos uma filosofia dentro do portal. Muitas notícias a gente acaba sendo obrigados a transmitir para o público, mas o nosso principal ponto é levar informação de qualidade, coisas boas. Porque, como você mesmo disse, é muito importante nós honrarmos as nossas origens. E a nossa origem é Guariba. Então, o nosso objetivo é sempre levar o que Guariba tem de melhor e levar como exemplo. O que significa que não é demérito nenhum se você é adolescente, se você é jovem. E assim como o Paulo pensa em empreender no ramo da reciclagem, ele sustenta a família dele com isso. Com isso. E assim, tem muito faturamento na reciclagem. Muito faturamento. Então, é um mercado rico, um mercado muito rico. E, inclusive, na pandemia, foi o que movimentou muito, foi o mercado da reciclagem. Foi muito bom. Porém, eu falo para as pessoas, você que vai iniciar, né? Inicie da forma certa, procure informações, né? Tem um amigo nosso que foi começar agora a moer o plástico, e aí ele pegou PAD. O que é o PAD? Que boa, sabe que as garrafas de que boa, detergente IP, aquilo ali é um material molinho, né? E ele misturou com o PAD, que é o plástico duro, e moeu tudo o material. Na hora de vender, não conseguiu vender. Perdeu R$30 mil, porque fez da forma errada. Então, antes de fazer, se informe, pega certinho, para não ter percas e fazer, né, as coisas direitinho para caminhar certinho.
Olha só, vivendo e aprendendo, porque eu também imaginava que plástico é plástico, vidro é vidro, ferro é ferro, e não é assim. Não, são vários tipos. Tem aquele plástico fino, que é o plástico, sabe aquele plástico branco que enrola, às vezes, você chega no mercado, tem aquele plástico branco, tem o pallet, aí eles colocam as coisas no pallet e enrolam um plástico em volta, que ele é o plástico fino branco. Aí tem o plástico fino preto, que é o de lixo, não pode misturar com o branco. Então, na hora de você vender, aquelas sacolinhas também tem que ser junto, porque isso é um plástico fino, é um misto, né? Então, assim, é tudo separado, né? Tudo bem separado, tudo bem, tem toda a sua estrutura, não pode ser tudo junto, não. Hoje, Fabiana, por isso que um depósito, às vezes, ele fica bagunçado. Você entra no depósito de reciclagem, fica bagunçado. Por quê? São mais de 35 tipos de material de plástico que tem, que é o plástico fino, o plástico duro, o plástico, que é o plástico duro que eu falo, que é esse PP, aí tem o PAD é assim, tem 3 tipos de PAD, PAD colorido, PAD preto e o PAD branco. Então, são vários tipos. Então, o cara abre lá 50 bags para poder separar cada um no seu lugar. E depois vem o alumínio. O alumínio não é só um tipo, a latinha é um alumínio, depois vem o perfil, é outro alumínio, que seria aqueles negócios de porta, alumínio de porta, aquelas coisas. Então, assim, é vários tipos. Aí tem o de panela, que é as panelas de casa. Aí tem material alumínio de chaparia, que é aquelas telhas de alumínio. Então, de alumínio são 22 tipos de alumínio. Tá? Então, quando você pega um material em geral, são vários tipos de material. Por isso que um depósito, ele tem muita coiseirinha. E assim, é importante você que vai iniciar, começar com 2 tipos de material. Eu vou trabalhar só, igual hoje, particularmente, né? Eu trabalho só com o alumínio e com material de ferro. Só a sucata de ferrosa, sucata de ferro. Que é um material volumoso, que você compra, ele é pesado, e você consegue ganhar um pouco mais do que no material de plástico. E o plástico dá muito trabalho. Você tem que comprar ele, levar ele, selecionar ele, imprensar para ter preço, depois vender e ainda depois quem compra te dá um desconto, porque às vezes passou alguma coisa que não podia. A hora que ele abre os fardos, você seleciona tudo e aí te dá um desconto ainda. Então seria bem importante, né, pensar na forma legal de fazer. Paulo, nós vamos deixar no rodapé o seu Instagram, que é Paulo da Sucata Oficial. Tem até oficial, gente, porque o Paulo da Sucata, o original, é o Paulo Roberto. Vou falar Paulo Roberto em homenagem à sua mãe. Maravilha. Por quê? Eu estava pensando, quando você estava passando essas orientações, se de repente alguém da nossa região está começando no ramo ou pretende começar, se essa pessoa entrar em contato com você para uma assessoria, você presta esse trabalho? Com certeza, eu passo todas as informações, né? Inclusive aonde compra, aonde vende, a gente tem todas essas informações e a gente passa com certeza. Pode me procurar, tá aí no rodapé, né? O nome e tudo, pode me procurar que a gente está à disposição. Exato, porque assim não acontece igual o seu conhecido que acabou perdendo um valor por falta de conhecimento. Você aprendeu tudo ali no dia a dia, mas hoje em dia você tem conhecimento para ensinar. É que naquela época, lá atrás, não tinha tanta informação, né? Agora veio vindo e as coisas foi aumentando e foi tendo várias mudanças na reciclagem. Antigamente você juntava tudo, imprensava tudo e vendia, o pessoal comprava e moía e tentava fazer. Agora não, agora eles já sabem como é que funciona, então acaba que nós tem que ter essas informações, senão perde muito. Antigamente levava banho-maria, era muito top. Inclusive o salário naquela época lá era R$220, né? Agora o salário mínimo está R$1.516. Quer dizer, se nós formos olhar, aumentou demais, né? E com isso, lá atrás, eu lembro que o meu pai me dava R$1,50, eu ia comprar banana, eu comprava 1 quilo de banana. Hoje está R$7, né? Então, quer dizer, é uma diferença muito grande, mas são as oportunidades que a gente vem tendo e vamos tocando e a coisa vai indo. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito de conhecer mais a respeito da sua história, assim como tenho certeza que o público
também. Aprendi algumas coisas que eu jamais imaginaria sobre o ramo da reciclagem e realmente a conclusão é uma só: reciclagem é vida, porque reciclagem não só preserva o meio ambiente, o planeta, mas ela também sustenta famílias, ela é uma fonte de renda valiosa. Então, pessoal, vamos valorizar esses profissionais, contribuindo realmente para que eles possam exercer a sua função, o seu trabalho e levar o sustento para a sua família. Mais uma vez, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado vocês do Portal GA, Papo de Quinta, pela oportunidade de poder expressar um pouco da nossa história. E assim, mais uma vez, parabenizá-los, né? Porque vocês trazem pessoas aqui e essas pessoas se sentem importantes. Várias pessoas eu vejo direto, assisto direto. Inclusive, eu lembro que você trouxe o Jorge aqui, trouxe o pessoal. Foi emocionante o Jorge, né, Bruno? É muito interessante e as pessoas se sentem importantes com isso, contar a história delas, saber um pouco, aprender um pouco mais sobre ela. Então, parabéns pelo trabalho, que Deus ilumine, que vocês continuem sempre com esse trabalho, trazendo cada vez mais pessoas aqui, que cada história emocione a população guaribense, tá bom? Amém, que assim seja. É que por enquanto o Papo de Quinta ainda é um programa por semana, mas nós somos apaixonados por gente. E cada pessoa tem a sua história e todas merecem visibilidade. Quiçá nós pudéssemos trazer um número maior de pessoas aqui. Maravilha, Fabiana, muito obrigado. Quero aqui, todos vocês que assistem, muito obrigado e que vocês possam se sentir abraçados pelo Portal GA e pelo Papo de Quinta, que é um trabalho excelente aqui dos nossos amigos, do Bruno e toda a equipe, e a Fabiana que está aqui apresentando. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Fia? Obrigada pelo seu também. Pessoal, espero que vocês tenham, assim como nós, aprendido, gostado da história de vida do Paulo da Sucata. Comentem, curtam, compartilhem esse episódio. Histórias inspiradoras existem realmente para inspirar. Afinal, você merece ser feliz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.